Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre mais um flagrante da incompetência do atual governo brasileiro, que tem um presidente ou um ocupante da cadeira da presidência e mais 39 ministros. Vejam bem, com essa crise grave, essa grave crise da guerra fiscal, patrocinada pelo, como poderíamos rotular o indivíduo. Aliás, eu já rotulei ele várias vezes. O Donald Trump, o nome dele já é um rótulo pejorativo, vai acabar virando, se não é, vai acabar virando. Então o Trump deflagrou essa guerra fiscal, que já está cobrando 245% de imposto dos produtos chineses. Vejam o tamanho do absurdo. Mas hoje a questão não é essa, apesar de eu já ter falado sobre isso em vários vídeos. A questão é a postura do governo brasileiro. No primeiro momento fica em cima do muro, não vai para o confronto, ainda bem, parece mais prudente nesse momento, até porque a sobretaxa dos produtos brasileiros está limitada em 10% por enquanto. Durante os próximos 90 dias aproximadamente. Mas a questão é que o ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, disse na última quinta-feira, 17 de abril, que o governo precisa negociar a venda, oferecer a carne brasileira, o produto in natura, que já está muito caro para os brasileiros, para os chineses. Ora, todos sabemos que um dos motivos do encarecimento da carne brasileira, do produto in natura e seus derivados, é exatamente o fato de haver aumento de exportação. Como o dólar está caro, é mais interessante para os produtores vender a carne para o exterior, que daí recebe em dólar. E daí fica muito caro, diminui a oferta para o mercado interno brasileiro, para nós brasileiros, e obviamente fica bem mais caro. E foi isso que aconteceu com as últimas altas do ano passado para cá, e aconteceram isso várias vezes ao longo da história. E isso é tudo sintoma flagrante de incompetência de um governo. É lógico que, diferentemente do povo americano, dos eleitores do Trump e do próprio Trump, que esperam que a indústria americana se instale do dia para a noite, num passe de mágica, para produzir todos os produtos que os países de fora exportavam para os Estados Unidos, e agora sobretaxados, os americanos ou deixam de comprar ou vão sofrer uma carestia tremenda, uma inflação mais alta ainda. O fato é que a grande evidência da incompetência do governo brasileiro, historicamente, desde que assumiu o poder em 2003 e praticamente nunca mais largou o osso, teve um intervalo aí para que durante a pandemia, de um sujeitinho também igualmente desqualificado, que não fez nada de bom para o país. Aliás, não poderia se esperar nada, mesmo que fosse em tempos normais, como tivemos quase 2 anos ou mais de pandemia, aí ficou mais difícil ainda. Pelo menos ele tem uma justificativa para a própria incompetência. Mas isso também é um caso à parte, já foi abordado em vários outros vídeos, assunto esgotado até prova em contrário. Voltando à atualidade, nós não precisaríamos estar exportando muitos produtos in natura, muito mineral, muito ferro e muitos outros minerais, soja em grão e assim por diante. É lógico que temos que exportar bastante disso, mas não tanto quanto. Nós poderíamos agregar valor e exportar já os produtos acabados. Aqueles produtos que quem está comprando, sobretudo a China,
vai transformar a nossa soja, a nossa carne e o ferro que nós exportamos como commodities, o minério de ferro propriamente dito e outros minérios, nós poderíamos já estar agregando valor aí da ordem de 15, 20, 30, 50 vezes mais que o valor que é cobrado pela tonelada de ferro, se tivéssemos governos competentes, não governos que estimulam a quebradeira de empresa, como é o caso do atual governo populista. Aliás, ele começou deflagrou, digamos assim, esse efeito cascata lá no primeiro mandato, e a coisa continua. E o resultado é esse. Ao invés de exportar, por exemplo, derivados de carne, vamos exportar o produto in natura, e vai encarecer mais ainda o produto para o povo brasileiro, que sofre as consequências da incompetência de governantes despreparados que se querem concluir o ensino fundamental e, por conseguinte, não entendem nada de economia. Como ele tem um exército de ministros subservientes, a grande maioria deles, aí ninguém fala nada diferente, simplesmente vai repetindo como papagaio as medidas, os voos de galinha supostamente sugeridos por ele. Pelo menos é o que dizem nas entrevistas. Muito provavelmente nem voo de galinha o sujeito sugere em termos de crescimento da economia. Um grande exemplo disso é que, se compararmos, por exemplo, o crescimento da economia da China do primeiro trimestre, que foi 5,5%, só neste ano de 2025, os caras estão falando que o Brasil vai crescer 1, 2% no máximo ao longo do ano inteiro. Vejam bem a diferença. Mais uma vez, um flagrante da incompetência de governo desqualificado, despreparado, populista e assim por diante. E é isso que nos resta, ter que pagar caro pelo preço da carne. E vejam só a incoerência final da coisa. O sujeito se diz defensor dos pobres, como combatente da fome, e na verdade, com esse tipo de incapacidade e despreparo, ele acaba contribuindo para sacrificar justamente os mais pobres, os mais desvalidos, as pessoas de baixa renda, de poder aquisitivo baixo, cujo orçamento mal dá para comprar a cesta básica do mês para uma família de 2 ou 4 pessoas que seja. Então vai ficar mais difícil ainda para as pessoas que ganham até 2, 3 salários mínimos, de renda familiar de até 2, 3 salários mínimos, terem acesso à proteína, que é fundamental para a nossa saúde, nossa qualidade de vida, nossa disposição para o trabalho e tudo mais. Porque governo desqualificado faz questão, inclusive já estão agendando, se não agendaram, receber representantes da China para negociar a venda de carne. Eles estão com pressa, vão receber aí os compradores chineses e representantes do governo chinês para vender a nossa carne in natura, para a tristeza geral da nação. Isso é típico de governo desqualificado. Estou cansado de repetir isso, mas vou repetir enquanto tiver gente desqualificada à frente do governo, ocupando a cadeira da presidência, tá bom? Quem discordar ou concordar, por favor, deixe o seu comentário aqui, porque podemos debater o assunto mais profundamente e trazer até números, se forem necessários, para provar isso que eu estou afirmando agora com bastante convicção, tá certo? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso. Um grande abraço, tchau, até mais.